Hoje o vídeo é só para aquelas psis que idealizam demais alguma postagem ou algum projeto até e nunca tiram ele do papel. Vamos conversar sobre isso. Quem sou eu? Eu sou a Bruna, lá do @Psico Fora da Caixa. Você me encontra em absolutamente todos os canais falando para psicólogas e estudantes de psicologia que querem usar a rede social como uma forma de captação de pacientes, mas de uma maneira muito ética, muito estratégica, lógico, tendo muita autenticidade, tentando se divertir ao longo do caminho. Seja muito bem-vinda! Estava eu lendo este livro hoje de manhã, que é um livro que eu já li, mas que de tempos em tempos eu faço que eu pego ele. Ele é um livro que eu releio muitas vezes, tá? Eu tenho alguns livros de estimação. Adoro fazer isso. Daí eu abro, tenho ideias, gravo aqui para vocês ou me abasteço, né, do que o livro está trazendo. Esse livro é O Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin, acho que é assim que fala, é muito bom. E ele vai falar assim: confundimos a versão fantasiosa da obra que temos em mente com aquilo que a obra real pode se tornar. Não deixe a grandiosidade da sua imaginação atrapalhar a execução de uma versão mais prática do projeto. O que ele está querendo dizer? Quantas vezes a gente fica com aquela postagem na nossa cabeça por muito tempo e a gente impede ela de nascer? Só que quando ela não nasce, quando ela tá só dentro da gente, é como se ela tivesse morta. Ela não nasceu, assim, ela vai viver quando ela for pro mundo. Dentro da gente ainda é uma semente muito pequena, ninguém consegue ver. Nem a gente consegue ter o retorno prático daquilo que a gente tem de ideia. O mundo não fica mais favorecido ou não fica um lugar melhor porque aquela ideia não nasceu, tá só dentro da gente. Aquela ideia morta, ela nunca pode se tornar uma ideia de fato melhor do que a ideia original, do que esse esqueleto, primeiro esqueleto. O que eu falo para as minhas alunas que eu queria trazer aqui para vocês hoje, quero que vocês saiam pensando sobre isso, assim, um vídeo mais reflexivo. Os conteúdos, eles nunca param neles. Isso é frase de estimação para mim. Um conteúdo que nasce, ele nunca vai acabar ali. A partir dos dados obtidos daquele conteúdo, e mais do que dados obtidos práticos, assim, a partir da forma como a gente se sente com aquele conteúdo, a partir do que a gente elabora daquele conteúdo, na própria execução do conteúdo, a gente já vai tendo ideias para desenvolver melhor o conteúdo. Então, a gente teve uma ideia, ela nasceu, a gente fez uma postagem, ou a gente fez um curso, ou a gente fez uma aula. Ali, aquilo não acaba. A gente mudou um pouco a nossa concepção daquela ideia a partir do momento que a gente permitiu que ela nascesse para o mundo. E daí, quando a gente fizer de novo, aquilo já vai estar melhor do que foi da primeira vez. As ideias, elas vão evoluindo, mas elas não evoluem se elas estiverem só dentro da gente por um longo período de tempo. Existe um tempo que a gente usa para conceber aquela ideia, né? Elaborar ela. Então, surgiu a ideia, ok, beleza. Deixa eu ler um pouco mais sobre isso, se eu preciso ler. Deixa eu buscar uma inspiração de como eu vou empacotar essa ideia, né? Que formato que eu vou levar ela para o mundo. Deixa eu ver como eu me sinto com essa ideia, refletir um pouco sobre ela. Existe esse primeiro momento. Mas se a gente trava aí e isso nunca evolui, nunca nasce para o mundo, o que vai acontecer? Essa ideia para de fazer sentido eventualmente dentro da gente. Não sei se isso já aconteceu com vocês em algum momento, de vocês terem uma ideia, no primeiro momento ela faz muito sentido, só que ela fica tempo demais ali, até que ela para de fazer sentido, até que você olha de novo para a ideia e parece que ela já não faz mais sentido, assim. Nossa, que ideia que era tão boa ontem, hoje já é uma bosta de ideia, não quero mais postar essa ideia. Por quê? Porque ficou tempo demais parada, tipo água parada mesmo. Perdeu o sentido. Se a gente, né, se o artista recebe aquela ideia e não deixa que ela nasça, o que eu penso, e eu vi isso alguém falando em algum momento, eu nunca mais esqueci, tem anos isso, eu levei para mim, porque é o jeito mais bonito que eu vejo, né, as pessoas de ver a ideia. A ideia, ela vai encontrar outra pessoa. Então, a gente deixou ela escapar, porque a gente não quis que ela nascesse através da gente. Então, a ideia vai encontrar outra pessoa para parir ela, até que ela possa nascer. Às vezes não é para ser nossa mesmo, tá tudo bem. Mas eu acredito que se ela chegou na gente é porque a gente tem potencial sim, para que ela seja nossa.
Então, não deixe escapar as suas ideias. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A maneira como a gente olha para as ideias. O que eu quero que você entenda? A ideia, ela não tá pedindo para você parir ela do jeito perfeito. Ela não tá pedindo para nascer do melhor jeito possível. Ela só tá pedindo para nascer. E vocês vão estabelecer, a partir do nascimento dessa ideia, uma relação de longo prazo. Já que a ideia não acaba nela mesma, quando ela nasce, não é a sua única chance de falar sobre aquela ideia. Não. Isso aqui que eu já falei com vocês, eu já falei, que eu tô falando agora, né, com vocês, já falei de outras maneiras, de outros formatos, ou seja, empacotamentos, em outras redes sociais, em outros momentos. E para que eu possa hoje estar falando desse jeito que eu tô falando aqui com vocês, é porque eu estabeleci, tipo, mãos dadas, uma relação com essa ideia desse conteúdo há um tempo atrás. E daí foi aprimorando, e daí eu fui elaborando, e daí eu fui entendendo. A cada vez que eu posto sobre isso, que eu dou uma aula sobre isso, que eu penso sobre isso, que eu falo sobre isso, eu tô entendendo sobre outras maneiras que eu posso falar sobre isso. Eu tô elaborando, eu tô aprimorando essa ideia. E é isso que eu quero que você se ligue aí desse lado. A ideia não pede para nascer perfeita, ela pede para nascer. Então são todos esses riscos que você corre quando você fica presa nessa ideia inicial de que a ideia precisa nascer perfeita. O que eu quero que você saia aplicando aqui desse vídeo? Primeira coisa, sua relação com as suas ideias não pode ser grandiosa demais e fantasiosa demais. Estabeleça uma relação real com as suas ideias. Uma relação em que você permite que elas sejam imperfeitas. E olha que bonito, tive esse insight gravando aqui agora para vocês, falando isso, né? Eu acho que a gente fala tanto, né, sobre as ideias perfeitas e um outro jeito de olhar é justamente usando essa linguagem da imperfeição, né? Permita que as suas ideias sejam imperfeitas. A nossa imperfeição humana, né, a nossa humanidade, tá em tudo, até nas ideias que a gente tem. Como que você vai criar algo perfeito se você é imperfeita? Mas que, assim como você e assim como eu, elas vão melhorando, elas vão se aperfeiçoando, se elas tiverem a oportunidade de brilharem, assim, de irem para o mundo, de nascer. Assim como você e assim como eu. E uma última coisa é assim que você nasce ali a sua ideia, que você coloca ela para o mundo, lembre que ali começa a relação que você tem com essa ideia, que daí vocês vão aprimorando com o tempo, como eu falei. É isso, minha galera, esse livro vale muito a pena, falei para vocês. Se fez algum sentido, deixa aqui nos comentários, porque é um vídeo que ficou bem viajado e é um vídeo, né, que eu trouxe esse tópico de um jeito que é difícil de traduzir, é difícil de colocar na linguagem, principalmente em pouco tempo. Mas eu quero saber como é que cheguei desse lado, né? Tô muito doida, não tô? Bruna, que tu tá usando, o que tu não tá usando? Comentem aqui, tá? Tô doida pra saber. Um beijo, até a próxima e ó, deixa a sua ideia nascer, minha filha, deixa!